Bom dia, professor. Bom, podemos começar então? 8h32, acho que a gente já pode começar, né? Sim. Então, bom dia, pessoal. A gente está começando aqui a defesa de qualificação de Samuel. E eu queria começar, como de praxe, e agradecendo a banca, professor Manuel e professor Glauco, teria aceito o convite, né, para participar da apresentação de Samuel, do processo todo. E, Samuel, você vai ter em torno de entre 20 a 40 minutos, o tempo oficial é de 20 a 40 minutos, eu vou pedir que fique entre 25 e 30 minutos, mais ou menos, Ok. né, para a gente depois entrar numa etapa de arguição da banca, e depois disso a banca faz uma deliberação numa outra sala e retorna para aqui para dar o resultado, certo? Queria agradecer também o pessoal que está participando aqui da defesa, e passo a palavra para você, Samuel, para você fazer sua apresentação. Ok, obrigado, professor. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar também os membros da banca e os colegas que estão tirando esse tempinho aqui para prestigiar essa apresentação. Meu nome é Samuel Mercedes. Estou hoje apresentando o meu trabalho de qualificação de mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Esse trabalho é intitulado de Investigando o Potencial dos Grandes Modelos de Linguagem para Suporte à Análise Qualitativa de Dados. E aqui eu quero fazer já um recorte que nós estamos trabalhando com a codificação dedutiva, né, a codificação fechada. Esse trabalho foi orientado pelo professor José Amâncio. Contextualizando um pouco sobre essa pesquisa, nós puxamos aqui para os trabalhos qualitativos na área de engenharia de software, porque ela é uma disciplina, né, fortemente dominada por fatores sociotécnicos. Os softwares, eles, na verdade, a atividade de desenvolvimento de software, ela é pautada tanto em fatores técnicos como fatores humanos, né? Então, para ter sucesso de software, é necessário que a equipe consiga interagir bem, que consiga ter relação entre seus pares, né, entre seus praticantes de softwares, que isso influencia diretamente também na qualidade do produto. Tá? Então, a relação social e humana entre os praticantes de software acaba influenciando o produto final, que é o desenvolvimento do software. Tá? E, nesse sentido, tem sido muito discutido na pesquisa, tem sido desenvolvida, na verdade, várias pesquisas de cunho qualitativo na área de engenharia de software, que foi uma disciplina por muito tempo marcada muito pela técnica, né? Mas tem emergido muito desses estudos, né? Então, esses estudos empíricos são fundamentais para compreender nuances, né, que métricas qualitativas não conseguem responder. Apesar da sua importância para a academia e para o cenário de pesquisa, a pesquisa de abordagem qualitativa ela tem desafios metodológicos significativos. O principal dela é o gargalo, né? Essas pesquisas elas são intensivas de tempo, o pesquisador tem que dedicar para fazer levantamento de dados, analisar aqueles dados, codificar. Ela também é sujeita à subjetividade, a viés, então, nesse caso, aumenta ainda mais o processo, porque precisa envolver outros pesquisadores, né, para também analisar, depois de fazer triangulação, reunião de consenso, até chegar a, a um resultado, né, que, ou seja, consiga mitigar o problema do viés da subjetividade na discussão entre esses pares, né? E outra coisa é que ela também é difícil de escalar. Então, por muitas vezes, o estudo que você faz em um determinado contexto, se você aplicar aquela mesma metodologia, você vai ter um resultado totalmente diferente. Justamente porque a pesquisa qualitativa, ela não é uma métrica binária, não é sim e não. Então, nós vamos ter diferentes nuances. Nesse contexto, os LLMs, né, eles aparecem como ferramentas promissoras, principalmente para mitigar esse processo de carga de trabalho que eu comentei agora há pouco. Né, ele ajuda aí em etapas básicas como transcrição, tradução.
e também etapas analíticas, né, podendo até realizar síntese de resultados. Mas, assim, existem desafios e limitações do uso dessas ferramentas no contexto da pesquisa qualitativa, né, que nós aqui apresentamos como os riscos. O principal dele, acho que o mais conhecido, questão das alucinações, né? Essas ferramentas podem trazer informações incorretas, sem fundamentação, tá? E pode replicar vieses do próprio dado de treinamento que foi utilizado, né? E essas ferramentas, elas não têm raciocínio contextual. Elas processam e apresentam resultados sob uma perspectiva probabilística, né? Diferente do ser humano. Ele utiliza a expertise, a vivência do mundo para poder imprimir os seus resultados naqueles dados analisados. O estado da arte, muitos autores já vêm desenvolvendo pesquisas utilizando LLM, né, no contexto da qualitativo. Então, vários estudos envolvendo codificação dedutiva, indutiva, até trabalhos completos com métodos como análise temática, teoria fundamentada, análise de conteúdo, vêm sendo desenvolvidos, né? E quando feitos comparativos com estudos já consolidados, esses autores têm tido bons resultados, né? Acordos substanciais. E aqui eu gostaria de chamar a atenção que é bastante frisado por esses autores a importância da engenharia de prompt, né? Essas instruções que são passadas para o LLM, né? Pequenas variações faz com que as respostas sejam totalmente diferentes. Ainda nesses estudos, nós identificamos algumas lacunas, tá? Eu trago aqui o primeiro vácuo metodológico. Então, essas ferramentas todo dia são uma versão nova de uma empresa nova, e a tecnologia avança numa rapidez e a academia não consegue acompanhar esse ritmo para poder apresentar a proposta, diretrizes de como usar. A UFBA, nesse sentido, já foi uma das pioneiras no Brasil, né? Trouxe um código de ética de como utilizar essas ferramentas. Outras universidades também estão indo por esse caminho, mas não são protocolos específicos para como utilizar essas ferramentas nos processos de pesquisa qualitativa, tá? Por isso que eu apresento aqui a ausência desses frameworks. Então, nesse sentido, o posicionamento dessa pesquisa está justamente na validação empírica de protocolos. Nesse caso, como eu estou trabalhando com codificação dedutiva, esse é o nosso recorte, tá? Padronizar a engenharia de prompt para tarefas de cunho interpretativos e também criação de diretrizes para a colaboração entre humano e IA. A pesquisa foi identificado também vários problemas do uso dessas ferramentas no contexto qualitativo, né? Aqui a limitação interpretativa, a fragilidade metodológica, o próprio vácuo teórico metodológico que eu acabei de comentar, e na verdade ela é influenciada por uma complexidade de fatores, né? Então são múltiplos elementos interdependentes, né? Ou seja, o dado que você está analisando influencia, o modelo que você está utilizando, a engenharia de prompt, né? Então não é algo trivial, tá? Então o problema é que essa pesquisa ataca é a necessidade de investigações sistemáticas que convertam o cenário incerto para diretrizes práticas, né, para que a gente tenha uma adoção responsável e produtiva dessas ferramentas no contexto da pesquisa qualitativa. Dito isso, os objetivos dessa pesquisa são, geral, avaliar essa viabilidade técnica e metodológica dessas ferramentas, aqui, novamente, no contexto da dedução da codificação dedutiva, e estabelecer protocolos de validação e diretrizes de uso. E os específicos, justamente, a definição de protocolo, avaliação de estratégias de prompt, análise híbrida, e aqui a validação humana entra para mapear convergências e divergências entre categorias e análise realizada pelos NNM, generalização do protocolo, que é submeter esse framework no processo em um segundo domínio temático, e, por fim, propor diretrizes, né, um conjunto de normas e práticas para uso produtivo em pesquisa qualitativa. As questões de pesquisa, elas foram desenvolvidas, a questão
na questão da viabilidade, se é viável ou não, e o desempenho desses LLMs frente no processo de codificação dedutiva frente a um padrão ouro. A segunda está voltada à questão de engenharia de prompt, ou seja, confiabilidade, como a engenharia de prompt influencia a confiabilidade e interpretabilidade dos resultados. E o terceiro, questões de diretrizes, né? Identificar diretrizes e cenários para uso produtivo de LLMs como suporte à análise qualitativa. A metodologia desse trabalho foi pensada em 6 etapas. Até o presente momento, nós realizamos da etapa 1 a 4, que é de análise de dados. Eu vou apresentar aqui para vocês. As etapas 5 e 6 elas estão programadas para a conclusão desse trabalho. As etapas 1 e 2 envolveram a seleção e organização desses estudos. Então, nesse sentido, como puxando um pouco para a área de engenharia de software, né? Os estudos qualitativos que eu trouxe no início aqui. Então, nós priorizamos estudos qualitativos na área, né, que já tivesse sido revisado por outros pares e publicados em fontes de relevância acadêmica, e que também disponibilizasse todo o conjunto de artefatos que foram desenvolvidos, né, como textos, livro de códigos e os próprios resultados. Então, nós chegamos na seleção de 2 estudos. O estudo base utilizado aqui nessa prova de conceito foi o estudo sobre empatia em engenharia de software, desenvolvido pela pesquisadora Lidiane Cerqueira, e o segundo estudo, que vai ser utilizado para a replicação do framework, é um estudo sobre segurança psicológica também em engenharia de software, desenvolvido pela pesquisadora Beatriz Santana. A parte de configuração experimental corresponde à terceira etapa da metodologia, envolveu a seleção de modelos e também toda a parte técnica de automação. O modelo utilizado nesse experimento foi um Gemini 2.5 Pro do Google. Nós mantivemos a questão de configurações padrões de hiperparâmetro, né, justamente para simular cenários reais de uso, né, caso outros pesquisadores que não são da área de tecnologia possam utilizar normalmente, sem ter que se preocupar com essa parte de parametrização. Foram desenvolvidos scripts em Python, né, utilizando também a API do próprio Google para fazer a parte de automação desses processos. E, como eu falei, o primeiro estudo ele contou aqui com 238 cestos de textos e desenvolvido em 4 dimensões temáticas. Eu queria chamar a atenção aqui, pessoal, que a seleção do Gemini ela não foi trivial, tá? Nós identificamos na literatura várias outras ferramentas, e aqui eu posso citar o ChatGPT, o DeepSeek, que saiu no meio do processo também, aí, saiu como uma bala de prata, né? O DeepSeek saiu também, aí tem o Cloud também, ou seja, essas ferramentas também possuem a API, só que não disponibiliza o uso gratuito, né? A gente tem uma limitação no Gemini, mas a gente implementou algumas técnicas como poder segmentar em lotes para não estourar a janela de contexto e também um intervalo de segurança entre uma interação e outra para poder não estourar também o limite de uso. Ainda assim, a gente teve alguns percalços para rodar isso aí, tá? Às vezes estourava o uso diário só depois de 24 horas para a gente conseguir continuar com o experimento. Nós também tentamos utilizar uma versão open source do Llama numa instância no Laboratório Nacional de Ciência da Computação, porém não foi muito à frente porque os detalhes técnicos para a gente utilizar a ferramenta eram tão burocráticos que acabaram inviabilizando. Para vocês terem ideia, por conta da janela do contexto, né, a gente não conseguia rodar de imediato, tinha que agendar a atividade para receber 2 dias depois a resposta. Então, acabou inviabilizando pelo tempo que a gente precisava para desenvolver a pesquisa. Ainda na etapa de configuração, envolveu também a seleção de estratégias de prompt. Iniciamos com prompt sem nenhum tipo de fundamentação e organização, os tipos zero shot, né? Mas nesse caso aqui nós aplicamos 2 técnicas, a one shot, que ela é focada mais no exemplo, no formato de saída, né? E para isso nós fornecemos o livro de código completo com as suas definições
e o modelo ele pautava nessas definições para apresentar as suas respostas. E uma segunda versão que era o Few Short, trazendo múltiplos exemplos, né? O foco dele é mais na similaridade do exemplo, ou seja, além do livro de código, nós extraímos da base de dados um exemplo para cada código daquele. E aqui eu quero abrir um parênteses para duas situações na verdade, relacionadas a Few Short. Duas dimensões temáticas desse estudo possuem textos mais longos e uma taxonomia do livro de código também maiores. Para você ter ideia, a dimensão prática possui 15 códigos e efeitos 28 códigos. E nos resultados do estudo, a autora original ela classificou trechos de código com mais de um código para aquele mesmo texto. Dessa forma, não foi possível nós extrairmos apenas um exemplo específico para cada código. Então, viabilizou rodar essa versão de prompt em duas dimensões temáticas. Ainda assim, os dois prompts seguiram uma estrutura padrão com persona, contexto, as instruções, o formato de saída estruturado, né? E nós incluímos aqui também uma justificativa final para a gente avaliar como foi que o LLM inferiu aqueles códigos, né? Qual foi a lógica utilizada. Na etapa de análise de dados, nós iniciamos primeiro com uma métrica quantitativa, né? Adotamos um sistema de pesos. Esse sistema de pesos aqui, vocês vão ver, ele não foi aplicado para a apresentação dos resultados, mas ele foi importante na etapa de refinação dos prompts. Tá? O funcionamento dele é simples. Como padrão ouro, independente do número de códigos que tivesse atribuído a um trecho de texto, ele levava o peso 1, certo? E depois eu comparava o resultado dos LLMs, né, trazendo o número de códigos e via o tanto que a razão de acerto entre eles, né? E aí atribuía um peso e multiplicava por 100. Eu trouxe a tabela aqui com os resultados das últimas versões que nós utilizamos nesse experimento do prompt. E aí vocês notam o que eu acabei de falar, né? Não foi possível rodar nas duas últimas dimensões temáticas do estudo, justamente pela questão da exclusividade dos exemplos. Mas nessa métrica aí, nós podemos ver que não houve diferença entre uma estratégia e outra. E aqui cabe o seguinte: se o LLM não trouxesse 100% como o humano classificou, ele era penalizado. E aí nós tivemos que fazer uma transição epistemológica e começar a analisar esses dados. Eu confesso para vocês que eu respirei fundo quando meu orientador falou assim: Samuel, você precisa mergulhar nisso aí, buscar padrões, identificar qual é, por que o LLM traz isso, e esse é o seu trabalho de mestrado, você vai ter que dar conta disso. Bom, não tive muita escolha, né? Então nós fomos aí fazer uma análise qualitativa desses dados. Nessa etapa, eu contei com a participação, né, com a colaboração de um aluno de iniciação científica da UFES, né? Ele já desenvolveu trabalhos nessa mesma linha, então ajudou bastante nisso. Durante essa etapa de análise de dados, emergiram categorias de concordância e divergência, e eu posso dizer aqui para vocês que essa é a principal contribuição desse trabalho, né? Porque a gente fez um processo tipo análise temática, uma teoria fundamentada para chegar nessa taxonomia, tá? Então, você vê que eu até dividi elas em grupos aqui, dessas taxonomias de identidade, ou seja, eu nomeei como concordância total, onde os codificadores traziam códigos iguais, né? Categoria de nuances, assim, onde eu tive codificações equivalentes, onde o humano ou o LLM ele expandia, ou seja, trazia códigos secundários, tá? Divergências interpretativas válidas, ou seja, cada codificador trouxe uma categorização diferente, porém os dois eram válidos para aquele sob perspectivas diferentes, tá? E de superioridade, onde o humano apontava ser melhor a classificação dele e o LLM também. Então, no humano, o modelo falha na essência do contexto e no LLM, o modelo identifica nuances que foram emitidas pelo humano.
etapas 5 e 6, como eu falei agora há pouco, elas estão projetadas para a conclusão desse trabalho, envolve um painel com especialista, né? Então nós vamos levar esses casos de divergência, né? Discutir com especialistas seniores na área de pesquisa qualitativa, pegar o feedback desses, também traz uma maior robustez para a nossa pesquisa, tá? E a sexta etapa, que é a replicação e generalização, que é rodar esse framework no segundo domínio temático, como eu falei para vocês, de segurança psicológica. Vou apresentar agora os resultados. A primeira dimensão temática, a pesquisadora ela buscou compreender o conceito de empatias sob a ótica dos praticantes de software, né? E nós tivemos 53 excertos nessa dimensão. Vocês vão ver aí a diferença entre o one-shot e o few-shot. O few-shot tem apenas 48. Isso aqui foi justamente porque eu tive que remover os exemplos que foram utilizados na composição do prompt, tá? Então, esses exemplos não foram avaliados, até para a gente ter uma garantia dos resultados, tá? E aí vocês podem observar aqui no gráfico do lado esquerdo, essa barra roxa, foram frequências que tivemos de concordância total. Se vocês observarem os dois gráficos, eles são basicamente parecidos, né? Mas o LLM teve um bom índice de concordância, se nós unirmos aí o que for de categoria de concordância total e equivalente, que são as barras roxa, azul e verde, né? Note uma diferença, o LLM ele tem uma capacidade, ele expande mais do que o humano, né? Então, se vocês forem olhar ali do lado esquerdo, o LLM em 17 ocasiões ele trouxe mais código, enquanto o humano só teve isso em 2 ocasiões, tá? Um detalhe para os resultados dessa dimensão é que a questão da especificidade, né, do exemplo no prompt few shot fez com que elevasse as falhas, né? Ou seja, o humano foi superior mais vezes no prompt few shot do que no one shot. Entendemos que isso ele causou um sobreajuste, né? Ele enviesou muito o modelo na questão do exemplo, que não permitiu generalizar. Então, o conceito mais abstrato da própria categoria lá no livro de código, na descrição, foi melhor nesse sentido, né? Então, isso, para quem trabalha com machine learning, sabe indica overfit. A segunda dimensão temática, que foram barreiras de empatia, né, junto aos praticantes de software. Vocês podem observar nos dois gráficos que também são parecidos, tá? Os resultados. Novamente, a gente tem o few shot com um problemazinho do overfit, né? Apesar de ser 7 ocasiões nos dois, nós temos que lembrar que o few shot eu fiz a exclusão de alguns trechos por conta do exemplo, né? Então eu estou comparando 32 com 26. Ainda assim, o índice do few shot foi maior. Mas ainda assim, eles tiveram bons resultados. Vocês podem ver aqui na categoria total que chegamos, eu acabei não falando no outro, mas chegamos a quase 50% dos casos, tendo o humano e o LLM concordando em 100%, tá? E aí, novamente, o LLM aparece como a ferramenta que expande mais. Vocês podem observar nos dois gráficos essa barra azul aí. E aqui, o interessante nesses resultados é que já apareceu uma primeira categoria de divergência interpretativa válida, ou seja, o modelo trouxe uma nova perspectiva, né, mostrando que ele pode atuar como segundo codificador. As duas últimas categorias, como eu comentei mais atrás na metodologia, não foi possível rodar a versão do few shot, tá? Então a gente só tem resultados aqui da versão one shot. Novamente, nós tivemos um bom índice quando você unifica as categorias que envolvem concordância, né, entre total e equivalentes. Você pode ver, os dois foram parecidos, 68% e 66%. Aqui a gente teve uma diferença para as outras duas, é que o índice de concordância total reduziu mais. Por quê?
como eu comentei mais na parte dos prompts, essas duas dimensões temáticas, os textos eram mais extensos e a quantidade de códigos maiores, né? E o LLM tende a buscar o maior número de códigos possíveis para apresentar, tá? Então, se vocês observarem aí as duas dimensões, essa segunda barra azul do gráfico aí, ó, são as vezes que o LLM expandiu, ou seja, concordou com o humano e trouxe códigos extras, tá? Nessa dimensão também, pessoal, nós tivemos frequência de toda a nossa taxonomia. Então, vai desde concordância total até situações onde o LLM foi melhor do que o humano, tá? Foram poucos casos, foram 3 casos na dimensão prática e 1 caso na barreira, mas ainda assim a gente já consegue perceber que o LLM pode mitigar fadigas, né, do próprio pesquisador ali, que por algum motivo acabou ocultando um código que seria interessante para aquele estudo. Ainda nessa parte de resultados, nós conseguimos identificar 3 padrões de interação entre humano e IA. Primeiro, eu estou chamando aqui de viés de granularidade, até compartilho com vocês depois se a gente pode mudar esse nome ou não, granularidade. Eu estou tratando ele como agente exaustivo. Então, como ele utiliza métricas estatísticas, ele consegue extrair o máximo. E nas duas dimensões que tinha textos maiores e índices digamos assim, trechos com dados explícitos, ele conseguiu captar esses códigos muito bem, entendeu? Ele visa mais pela cobertura do que a síntese. Isso não faz pensar que o pesquisador ele tem um novo trabalho. Ele passa a ser um curador de inferências. E aqui eu falo porque nós tratamos as saídas do LLM como uma proposição e não verdade absoluta. Então, temos que colocar o humano no circuito, ele tem que ter a decisão final. Então, ele passa a ser um curador, tá? Segundo, a questão da dedução inexplicáveis, e aqui entra alucinações ou deduções diferentes, né? Porque esses modelos eles não têm experiência de mundo, né? Eu costumo até comentei com os meus alunos, eles me perguntaram, pô, professor, como é isso? Traga um exemplo. Eu digo, olha, se você morar aqui na Bahia, você sabe que se dizer que uma pessoa ela é barril, bom, você vai entender que no contexto social baiano, barril quer dizer que a pessoa é muito boa naquilo que ela faz. Mas o LLM pode tratar aquilo dizendo que a pessoa está comparando a pessoa com barril, pode dizer que a pessoa é gorda. Errado não está. Mas para pesquisa qualitativa, isso não é importante, porque não responde dentro daquele contexto, daquele cenário social, aquilo não representa que a pessoa está gorda. Tá? Então, a gente tem a soberania humana, né, que é essa sensibilidade de entender o contexto da pesquisa. Né? Então, e o terceiro é o potencial de descoberta. Nós vimos que essas ferramentas aqui apresentou divergências interpretativas válidas, conseguiu superar em alguns casos o humano, então ela pode ser utilizada aí para triangulação metodológica, né? Até para a questão de auditoria, né? E um detalhe aqui importante foram as consistências que nós tivemos nos resultados. Nós vimos que com um prompt bem estruturado, independente de memória, porque a execução do experimento ela foi realizada em diferentes momentos, tá? Nós chegamos praticamente aos mesmos resultados e às mesmas justificativas. Isso demonstra, né, que tendo prompts bem estruturados, a gente consegue manter um bom desempenho do modelo. E isso mitiga aquele problema da replicabilidade, né? De que o modelo pode apresentar uma resposta totalmente diferente se você rodar novamente o estudo. Respondendo agora às questões de pesquisa, a primeira envolveu a questão da viabilidade e desempenho dessas ferramentas. Então, sim, essas ferramentas elas podem ser utilizadas, né? Elas são tecnicamente viáveis, principalmente para tarefas braçais, né? Na parte de triagem e exaustividade, mas como eu falei, a gente depende da curadoria humana justamente por ter as questões do limite da fronteira da automação, já que essas ferramentas trabalham em cima de probabilidade estatística e não de senso crítico e de expertise humana.
né? O risco da superficialidade, como eu trouxe aqui agora o exemplo do barril, ele pode simplificar nuances subjetivas, né? A resposta à questão 2, que ela ligada à estratégia e confiabilidade dos resultados baseada em engenharia de prompt. Nós observamos que o prompt one shot ele teve o melhor desempenho, né, tanto nos resultados como também foi a técnica que possibilitou escalar, ou seja, rodar em todas as dimensões temáticas e também manter a integridade da amostra, já que não foi necessário extrair exemplos específicos para compor o prompt, né? E nós tivemos também o problema do few shot com a questão do overfit, né? A questão de enviesar o modelo por conta da especificidade do exemplo. Nós colocamos aqui como maneira de rastrear como o LLM infere os resultados, ou seja, o processo cognitivo, né, a justificativa obrigatória em ambos os prompts. A resposta à terceira questão de pesquisa era levantar diretrizes e cenários. Nós apresentamos nosso framework, né, como uma das respostas, que é o framework de suporte à codificação dedutiva assistida. Ele é pautado sobre 3 pilares. Primeiro, de rigor de entrada, que a gente com livro de código com definições claras e mutuamente exclusiva. Segundo, com a otimização do prompt, seguindo toda aquela padronização com persona, com instruções explícitas, né, com exemplo de saída para o modelo. Nesse caso, o one-shot ele obteve aqui um melhor resultado, então nós adotamos essa versão para o nosso framework. E o terceiro é manter o humano no circuito, né, o humano in the loop, para a questão de mitigação de viés dos próprios resultados apresentados pela LLM. Então, colocar o humano para sempre validar essas proposições apresentadas pelo modelo. E cenários de aplicação, eu já até adiantei um pouco, mas aqui nós temos como apoio a triangulação, né? O LLM pode atuar como codificador adicional, ajuda em teorias já consolidadas. Então, quando você já tem uma teoria que já tem toda a taxonomia de livro de código, você pode aplicar aquilo ali em uma outra base de dados, né? A questão de auditoria e consistência para mitigar o problema da fadiga e do viés humano. Nós vimos ali situações onde o LLM conseguiu ser superior ao humano. E também no suporte educacional, né? Ele pode atuar como tutor interativo para pesquisadores que estão iniciando agora em projetos qualitativos. Identificamos também ameaças à validade. Primeiro, a volatilidade dos modelos. Então, nesse caso, o foco do nosso framework é o método e não a ferramenta X ou Y. Vocês viram aqui que eu não fiz nenhum benchmark, né? E não estou fazendo propaganda do Gemini. Foi o único que possibilitou a gente usar naquele modelo de API gratuito, tá? Até porque o estudo ficaria obsoleto logo. Se vocês verem, eu rodei na versão 2.5. Quando iniciou o projeto, estava na 1.5, foi para 2, eu rodei na 2.5 e agora já está na 3.0. Ou seja, se fosse o benchmark, esse estudo já estaria defasado. A adiantar um pouquinho aqui, né? Como eu falei, eu não mudei parâmetros justamente para deixar o acesso do framework democrático para qualquer tipo de pesquisador. Contribuições dessa pesquisa até aqui, então, ainda é uma etapa inicial, tá? A gente vai mudar com certeza daqui para o final do projeto, mas até o momento a gente já entrega esse framework, né, com diretrizes práticas de uso, os próprios artefatos de automação, que são os scripts e os templates de prompt, que pode ser utilizado pela comunidade, né, e o próprio estudo, que é uma evidência empírica, que era um dos vácuos metodológicos, né, que é o comportamento desse modelo Gemini no contexto de pesquisa qualitativa na engenharia de software. E o que falta para nós concluirmos é justamente o painel com os especialistas, levar esses casos ao crivo dos especialistas, isso para a gente trazer uma robustez maior e também dica deles do que a gente pode melhorar no nosso framework, replicar esse estudo numa segunda dimensão temática para ver como o framework se comporta e consolidar as diretrizes finais de uso dessa ferramenta em LLMs, tá? Previsão da nossa defesa até agosto, tá? E com isso eu finalizo aqui a apresentação e agradeço a todos aí. Ok, Samuel, muito obrigado pela sua apresentação. Nas minhas contas aqui foram 33 minutos, está dentro do prazo, certo?
Bom, a gente vai agora para a segunda etapa do processo em que a banca vai discutir, fazer comentários sobre o seu trabalho, fazer observações, questionamentos. Okay. Normalmente o padrão é usar o critério de começar pela pessoa mais externa, mas tanto o Manuel como o Glauco são pessoas com quem eu colaboro bem próximas, né? Eu vou usar, então, como o critério a questão geográfica, que foi o que eu consegui ver de diferença, mas, assim, em termos de proximidade, que eu me considero já próximo dos dois, né, em termos de colaboração. E vou começar passando a palavra para o Glauco. Mais uma vez, agradecendo, Glauco, você ter aceito participar aqui do trabalho de Manuel. Tá? Então, a palavra está contigo. Ok, obrigado, Amâncio. Manuel, você está me ouvindo, Manuel? Eu estou. Você quer começar, Manuel? Tá, se quiser eu começo. Ai. Se o Amâncio permitir. Não, tudo bem, então. Então, Manuel... Não, deixa eu compartilhar. Vou deixar aqui, eventualmente a gente pode andar para trás e para frente. Ah, ok. Então, Manuel começa. Ok, em termos... a gente olha primeiro a dissertação, né? Então, assim, primeiro, assim, obrigado pelo convite, tanto para Samuel como para Amâncio. O trabalho, eu acho, está muito bom, Samuel. Assim, inclusive, eu pedi para alguns alunos meus virem assistir, porque trata de vários assuntos que eu acho que são seminais para a parte de usar LLMs para a análise de códigos. Só como uma informação, viu, Amâncio? Glauco está mexendo com isso, né? A gente está querendo trabalhar com a área de benchmarking para comparar o desempenho de modelo de LLM para certos cenários. E a gente contatou um pessoal de medicina, tem um cara que a gente contatou, que é o cara que é mais citado da Bahia. Que é um médico que faz um monte de revisão. E uma das coisas que ele tem interesse é nessa área aí de como codifica. Então, a gente está tentando acessar as pessoas. Eu acho que esse trabalho pode ser um trabalho bem interessante. Na reunião eu chamei o Moaf, né, que é um aluno do doutorado que está mexendo com esse tema bem nessa linha. Então, assim, eu diria que tem uma sinergia enorme, inclusive com outras áreas, tá? Então, parabéns, Samuel. Eu acho que foi desenvolvido muito bem, tem muita profundidade no trabalho. Eu achei que o texto está bem escrito. Eu coloquei a organização precisa melhorar, mas não é bem a organização. O que acontece é que teu texto ele está já na forma de uma dissertação e não de proposta. Inclusive, eu coloquei embaixo, quando você fizer os slides, vai melhorar. Porque os slides contam a história mais organizada do que o texto, entendeu? Certo. Então, o texto é escrito, mas como um texto de proposta, eu acho que você faltou falar, né? Os dois ciclos, claramente, na metodologia, dizer, olha, já tem isso pronto, que você mostra aí nos slides, né? Lá no fim que eu entendi o que é que estava pronto e o que é que não estava. Então, para fechar o ciclo 1, que eu chamei assim, falta o painel de especialista e você vai ter um ciclo 2. Então, minha primeira pergunta, no ciclo 2 vai ter o painel de especialista também, que é o ciclo com o framework já para segurança psicológica? Está previsto também, professor. São 2 ciclos de painel de especialista. Um agora, em março ainda, que a gente roda com esse primeiro com a base de empatia. Concomitantemente, eu vou estar fazendo os experimentos aí com a base de dados de segurança e a gente rodar um segundo painel de especialista, levando também os resultados, porque eu acredito que eu consiga mitigar esse problema do viés fazendo ajustes nos prompts, sabe? Então, tem essa etapa de ajustes aí, eu consigo melhorar os resultados, acredito, tá? Então, eu vou levar isso para o estudo de segurança psicológica, eu acho que a gente consegue melhorar esses resultados ainda e também levar isso ao crivo novamente no painel de especialista. Certo. Eu acho que tua apresentação é um bom template para tentar melhorar isso que eu chamei de organização. Não sei se é organização, o texto está muito bom, mas para contar a historinha direito, a pessoa não se perder. Quer dizer, durante o seu texto eu não sabia o que é que você ia fazer, o que é que você já tinha feito, entendeu? E a ordem que as coisas ocorreram. E nos slides aí está arrumadinho, então você pode usar isso para melhorar a retórica do texto. O que é retórica? É dizer o que é que trata o texto e a cada momento ali do desenvolvimento do texto, você dizer de onde veio e para onde está indo, né? No começo dos capítulos, por exemplo.
Então, essa é uma sugestão que eu acho que pode estar na sua escrita final, tá? A apresentação foi muito boa, muito segura, gostei dos slides, muito claro, muito tranquilo, tá? O tema, eu acho que surgiu ali das reuniões do grupo, mas você quer comentar alguma coisa sobre a origem do trabalho? Como é que você decidiu fazer? Eu queria saber também o que você está fazendo agora. Certo. Tá? Você é professor, eu queria entender se você ensina, se trabalha em empresa, coisa do tipo. Tá, atualmente eu estou no Instituto Federal da Bahia, né, como professor substituto. Eu também já atuo há um tempo em universidade privada aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus. Já atuo na área de educação, mas agora que eu tive a oportunidade, né, eu também estava envolvido na indústria, e só me oportunizou agora essa janela de tempo da vida para poder fazer o mestrado. No início, eu não tinha ideia do que eu queria pesquisar, mas eu busquei como orientador a área de engenharia de software. Não é diretamente a área que eu trabalhei muito com a área de redes, tá? Mas eu já não aguento mais ver redes na minha vida. Eu digo, não, tenho que procurar novos desafios. E o professor Amâncio me veio com esse desafio, disse, Samuel, a gente já trabalhou aqui com código Smells e tal, mas a gente está abrindo uma nova linha, tem um grupo de pesquisa, UFES, UFBA, UFES e outros professores também de outras instituições, e a gente está abrindo uma linha de pesquisa na área de LLM para pesquisa qualitativa. Ainda estamos naquela etapa de pegar o facão e começar a abrir aqui a estrada. Se você quiser topar, vamos lá, eu tenho uns alunos aqui que já começou os experimentos, você entra junto com eles no grupo e assume a pesquisa. Peguei como desafio, gostei do tema, no meio do processo, enquanto eu estava cursando as disciplinas obrigatórias, os créditos obrigatórios, veio a oportunidade de participar da disciplina do professor Glauco. Ali foi um divisor de águas para a gente, principalmente pela questão de engenharia de software, que até então nós estávamos patinando, tendo muitos problemas, e também a definir que nós iríamos trabalhar com a codificação dedutiva, fazer esse recorte, até porque quando a gente começou a trabalhar com o método indutivo, a gente se perdeu com tanto volume de coisa para poder analisar e disse, olha, isso aqui a gente não vai conseguir dar conta. Então, vamos dar conta disso aqui primeiro, a gente amadurece e depois a gente propõe isso. Eu não trouxe aqui, mas no texto tem, que justamente trabalhos futuros é a gente poder adaptar e trabalhar com métodos indutivos. Mas eu não trouxe aqui para apresentação, senão ia estourar muito tempo. Então, é isso, professor. Tudo bem. Deixa eu fazer... você mora onde agora, que cidade? Em Santo Antônio de Jesus. Ok. Minha família é de Santo Antônio. E aí tem Felipe, né? Que é aluno de doutorado. Aluno de doutorado, meu colega aqui no IFBA. Então o IFBA que você está aí é o de Santo Antônio. Ok. Santo Antônio mesmo, isso. Beleza. Não, é só para entender aí a interação dos grupos. Ótimo. Excelente. Então, como eu falei, tem interesse nisso, a gente pode... eu vou conversar com a Amâncio para a gente alinhar mais as coisas. Muito bem. Um comentário que eu já fiz, é que a escrita já está na forma de dissertação e não de proposta, mas está ok. Eu botei logo, quando eu comecei a ler, eu botei o que falta para concluir o mestrado, você deixou claro na sua apresentação, no texto aqui não estava muito claro, pelo menos no começo. E aí eu falei isso, eu deveria falar que tem 2 ciclos, o ciclo 1 e o ciclo 2, você fala isso nos slides. Inclusive, eu acho que são 2 ciclos mesmo, porque você botou meio que falta o painel de especialistas e tem um outro ciclo lá. Então, o ciclo 1 é o que você está fazendo, você já fez uma grande parte, mas falta o painel. Isso. E o ciclo 2 é repetir tudo de novo para a segurança psicológica, melhorando o framework. Exato, okay. Exato. O que eu ia falar? Então, 2 ciclos. Você mostrou a janela de tempo para concluir o mestrado, era bom que tivesse isso, mas não tem. O teu plano de publicação, como é que vocês já estão discutindo isso? Como é que vocês vão mandar alguma coisa para os SBEs, Amâncio? Como é que está isso? Para onde você quer mandar essa primeira parte do trabalho?
Noel, era uma coisa que eu ia discutir, eu queria, mais na frente eu vou chamar você e Glauco, né, para atuar junto aqui no artigo, e a minha ideia era mandar isso já para um periódico, porque eu acho que tem muita coisa, sabe? Muito material. Sim, tá. Essa sua ideia de mandar para o SBES, assim, pode ser assim, a gente mandar e tentar expandir, porque eu acho que pela quantidade de coisa. Agora, eu não sei se isso passa no periódico da engenharia de software, porque tem muitos periódicos, quando eu comecei essa pesquisa, eu comecei a ler muita coisa que não era da engenharia de software, entendeu? Sim. Então, aí era uma discussão que eu estou querendo ter. Eu tinha pensado originalmente em mandar para um periódico, mas toda essa questão, como tem 2 ciclos, eu não sei se seriam 2 resultados, ou se a gente faz tudo e manda um artigo bem consistente. Que já está concluída para os SBES, que é uma forma do Samuel também estar inserido, né, na comunidade, e nesse sentido é muito importante. E quando tiver o painel de especialistas, esse primeiro ciclo já pode ir para o periódico, entendeu? Sobre o painel de especialistas, depois a gente discute isso, é só para Samuel entender que é importante. É importante, inclusive, ele tentar ir para os SBES. Sobre o painel de especialista, você chamou o painel, é um conjunto de entrevistas semi-estruturada, né? Eu acho que você está pensando ainda como é que isso vai ocorrer. Como é que você está pensando em estruturar essas entrevistas, Samuel? Você vai dar os casos típicos? Como é que você está pensando em fazer essas entrevistas? Eu acabei ocultando isso, a gente sempre esquece de alguma coisa na apresentação, né? Veja só, a gente já startou essa ideia, professor. A proposta é a gente levar os casos de divergência, pegar alguns cenários, né, de divergência, de concordância, um cenário de cada um, uns 7 ou 8 no final, e fazer um teste cego. Levar essas 2 codificações, pedir para esse especialista avaliar, identificar qual é a melhor codificação. Ele não vai saber qual é o LLM ou qual é o do humano. Na base de dados do humano não tem justificativa do autor, né, para aquela codificação. Mas eu tenho isso realizado pelo LLM. Aí depois que a gente realizar isso e ele verificar, apresentar a justificativa que o modelo deu para a codificação daquele texto, para eles avaliar se realmente aquela faz sentido aquela justificativa apresentada pelo LLM, entendeu? Pode ser que concorde com a gente ou não, tá? Essa avaliação foi minuciosa, eu contei com a ajuda desse aluno de iniciação científica. Depois a gente teve que fazer várias rodadas de consenso para a gente chegar numa taxonomia final ali do processo, tá? Mas pode ser também que isso, como é subjetivo demais, né? A pesquisa qualitativa tem dessas, pode ser que discorde algumas coisas da gente, né? E é interessante também, eu vou trazer essa discussão para aqui para o trabalho, entendeu? Eu sei que isso vai demandar muito tempo. Pesquisa qualitativa, a gente não consegue separar 0 e 1 e tem que discutir muita coisa, né? Mas faz parte. Tem que ter um zero para não ficar muito grande, fazer um piloto em relação ao tempo, inclusive, né? Assumo que esses especialistas, em boa parte, vai ser do próprio grupo, né? Então, talvez tenha uma disponibilidade maior, mas se você for acessar pessoas externas, pode ser que dê mais trabalho, tá certo? Sim. A outra coisa... já estava pensando nisso aí. A gente já está organizando. Na entrevista, você sempre pedir para o cara justificar a escolha dele, quando tiver os conflitos, né? Para você também ter um dado qualitativo sobre o raciocínio do cara, entendeu? Você está pensando em submeter a LM para o cara, mas você pode perguntar também, olha, você escolheu esse ou por quê, né? Isso, o porquê e pegar essa justificativa com base nisso que eu vou trabalhar nas discussões. Então a opinião da pessoa é mais importante do que da LLM, do especialista, tá? Ok, os prompts foram todos construídos por você, né? Isso. Tá, esse processo de construção do prompt você deve explicar e deve deixar claro que foi você que fez. É uma fonte de viés, você discute isso rapidamente, mas era bom você explicar isso e já justificar que o jeito que você fez, tá? Você acha que não tem um grande viés ou que foi de uma forma bem estruturada
Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Em vários lugares do texto, você não deixa claro quem são as personas do estudo, né, do desenvolvimento. Então, você mencionou que tem um cara de C que lhe ajudou. Então, para cada tarefa daquelas que você reporta que foi feita, era bom você dizer, isso aqui foi feito em paz, isso aqui foi feito pelo pesquisador ou pelo autor dessa dissertação e deixar claro o processo. Compreendi. Em particular, a descrição dos prompts, que você faz uma descrição e os exemplos dos prompts estão lá no apêndice. Eu acho que esses exemplos poderiam estar no seu texto como exemplo para explicar o prompt, lá eu acho que é no capítulo 3, se não me engano. E o apêndice B deveria ser todos os prompts, entendeu? Que você colocou num pacote e o pacote tem lá a referência, mas não tem um link. Tudo bem, o pacote que eu falo é o Drive com tudo, né? Na verdade, isso é um erro do template do overleaf da UFES. Ele não adiciona, mesmo a gente colocando lá no Bib, né? O link, ele não puxa isso. Fica o nome lá. O nome no título, né? Do lado, assim. Textual. Tá? Porque aí tem o Zenodo. Tá, exato. Então, tem que ter o link, né? Eu acho que deve ter o pacote lá, mas eu colocaria no apêndice B todos os prompts, porque não são tantos assim, né? Então, são 4, são 6, né? Não é isso? Exato. Exato. Então, eu acho que e um exemplo explicando, né? Explicando o prompt como você explica, eu acho que explica bem, mas com exemplo. Aqui está um prompt tal, que é os dois que tem lá no apêndice, que eles são realmente bons exemplos, né? Porque ele cobre few shot e one shot para duas coisas diferentes. Isso. Tá? Então, é uma sugestão. Tá, aí eu pergunto depois por que você não aplicou o few shot no mini barrier, você explicou logo embaixo. Também eu coloquei, deve fazer parte da lição aprendida, você colocou. É sempre melhor usar o one shot, essa é uma conclusão que você chegou, né? Uma observação é que você tem que ter cuidado nas suas afirmações, você é muito categórico, tá? Eu falo isso lá embaixo, daqui a pouco eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, você usa confirmam, eu usaria indicam, entendeu? Você usa muito demonstrou, né? A gente tem uma área de exata, né? Demonstrar é você provar, né? Matematicamente quase. Então, eu acho que é melhor mostrou, entendeu? Tem um tom mais... Então, tem vários pontos onde isso ocorre, tá? Eu não marquei todo, mas presta atenção na escrita para você não fazer uma afirmação categórica que você não pode provar, né? A parte empírica, você meio que é uma indicação sempre, né? Tem uma probabilidade de erro, né? Sempre. Mesmo que... Isso aí, professor, eu ainda estou fazendo essa transição epistemológica. Não foram poucas vezes que o Amâncio me falou, Samuel, você tem um viés positivista pesado. Você tem que deixar isso aí, você tem que transcender um pouco. Você sempre quer provar por A mais B, sabe? E em pesquisa qualitativa, nem sempre a gente vai ter 100% de acerto. O texto, eu acho que, no geral, está muito bom, inclusive. Tá? Ok. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Na página 39, você tem as categorias de concordância e discordância. Aí eu vou fazer uma proposição contrária. Talvez algumas dessas coisas pudessem ser formalizadas como métricas, tá? Porque eu entendi sua estratégia. Você dá uma métrica geral de concordância, assumindo que tem um padrão ouro, que é o ser humano, e essa métrica é em cima do padrão ouro, tá? Sim. Mas, na verdade, as categorias de concordância e discordância, que é a principal contribuição sua, tá? Elas também poderiam ser modeladas, porque você pode, na análise, né, que vai ser uma coisa qualitativa, você pode dizer, aqui é o humano, aqui é a máquina, e eu vou separar as situações onde eles concordam completamente, a situação onde eles discordam, mas a máquina acrescenta alguma coisa, quando eles discordam, mas o ser humano acrescenta alguma coisa, e essa coisa que
quando a máquina acrescenta alguma coisa, ela pode estar alucinando, então tem a situação de alucinando e não alucinando, que ela acrescenta alguma coisa útil. Entendi. Tá? Talvez isso possa ser transformado em métricas, é uma sugestão, entendeu? Pensa um pouco nisso, e aí você teria métricas de taxa de alucinação, taxa de expansão de código, taxa de contribuição da LLM, né? Na verdade, eu classifiquei essas alucinações aí como um erro, né? Aí eu disse que o humano foi superior, então, na verdade, eu limei essa parte, né? Eu disse que o humano foi superior, mas, na verdade, aquilo ali foi uma alucinação, né? Então, exato. O que o senhor colocou. Agora, acho que vale uma observação aqui, me permita, Manuel, rapidinho. Assim, e Samuel me ajude também. Se teve poucos casos de alucinação em toda a análise, não é isso? Ou estou errado? Se vocês observarem aqui, eu tive casos de humano superior em todas as dimensões. Então, eu tive 8 casos na dimensão significado, né? 8 casos, 15 correspondeu a 15%. Aí, com prompt few shots aumentou, foram para 12 casos. Aqui também, humano superior em 7 casos na dimensão barreiras. Aqui eu já tive 13 casos. Alucina, é isso? Não, mas o humano superior não necessariamente é alucinação, né? Não necessariamente é alucinação. Eu tratei aqui como dedução inexplicável. Eu chamei de dedução inexplicável, sabe? Algumas eram nuances subjetivas. Então, isso é contável, entendeu? Então, Sim, seria interessante são poucos casos que dá para verificar. 5 casos, entendeu? Uhum. Como é que você mediria? Eu acho uma contribuição interessante. Ainda na mesma linha, uma limitação. Eu acho que sua metodologia, uma coisa que ela pode ter, eu não estou dizendo para você fazer mestrado, não, viu? Por favor. Certo. Quando você usa a LLM, a gente já tinha notado isso, e você mostrou isso, mas um próximo trabalho imediato da sua pesquisa, que, por exemplo, a parte de codificação aberta não é um trabalho imediato da sua pesquisa. Eu acho que por exemplo, eu coloquei para trabalhos futuros. Não. O que Moaf está fazendo ele submete cada paper e aí gera os códigos numa codificação mais aberta e pode criar uma base de código, certo? Sim. Mas um passo que precisa, tanto na sua metodologia quanto na codificação aberta, a LLM claramente gera muitos códigos. Então, tem que ter um processo de... eu não quero usar síntese para não confundir com a síntese da codificação aberta. Sim. Tem que ter um processo de pegar esses códigos e ver se são aqueles mesmos ou se você pode agrupá-los. Eu sei, vocês refinar, reagrupar. Tem que ter um processo de agrupamento dos códigos que pode ser parte dessa metodologia para codificação fechada, baseada em LLM, entendeu? Sim, porque ele gera códigos. Tá? Então, poderia ter um módulo para fazer isso, entendeu? Um passo extra na sua metodologia. Você gera os códigos da LLM e depois, de alguma forma, você tenta agrupá-los para conseguir um conjunto bom de códigos no mesmo nível de abstração que os códigos do ser humano. Tá? Então, eu estou dizendo, é uma consequência natural do teu trabalho, não tem que estar na sua dissertação de mestrado. Está claro isso? Eu queria que você comentasse. Etapa pronta de qualquer método de pesquisa, né? Eu já peguei o código pronto, ou seja, a parte de análise, que vai chegar no código, de refinar e chegar na taxonomia final, isso já vem pronto para mim. Isso eu tenho. Exatamente, por isso que fazer chegar a uma última taxonomia de códigos, né? O último nível. Porque o código que você pega pronto, né, que é o seu padrão ouro, na verdade, que é criado pelo ser humano, ele envolveu essa parte de síntese, né, de agrupamento. Sim. Essa etapa aí quando você aplica direto, você chega no nível da geração dos códigos básicos, mas não do agrupamento dos códigos. Então, esse agrupamento dos códigos poderia ser um passo a mais na sua automação da LLM antes de comparar com o ser humano. É isso que eu estou dizendo. Tá? Compreendi. Tá? É uma coisa que se mantém na cabeça também. Inclusive, pode ser uma sugestão de trabalho futuro na sua dissertação.
isso eu já falei, você precisa deixar claro os atores envolvidos em cada etapa do seu trabalho, quem criou os prompts, quem fez as análises, quem são e quantos são os peritos do painel de especialistas. Nesse sentido, você já tem ideia de quantos especialistas você vai querer entrevistar? Nós pensamos em Beatriz, convidar 3. 3, ok, tá. É porque em pesquisa qualitativa tem um conceito aí de saturação das entrevistas, entendeu? Sim. Então, você pode entrevistar, sei lá, 3 e tentar 4 e dizer, no quarto já ficou mais ou menos a mesma coisa, então eu vou ficar com esses aqui. Tá? Ô, Manuel, eu queria aproveitar já para fazer a discussão, que é alguma coisa que eu estou discutindo com o Manuel, para ele abordar. A gente estava pensando ainda, modelando essa coisa do painel do especialista, e a ideia é mostrar esses cenários, como ele falou aí, e ver o que os especialistas acham, mas a gente chegou até a pensar em fazer algo mais simples, que seria fazer uma apresentação para os especialistas e ver a discussão em conjunto, entendeu? O que é que você acha dessa ideia? Tem o nome disso, é um painel mesmo, né? Painel de discussão, tá? E aí, porque como é tudo muito... Vou pesquisar na literatura só para ficar embasado, entendeu? Você tem uma referência boa em termos de metodológicos, tá? Essa é uma tarefa que está aqui a ser desenvolvida mesmo, para buscar na literatura, para poder discutir isso, trazer isso no texto. Eu já tenho isso em mente também. Aí seria bem uma entrevista, né? Entendeu? Seria um painel e as conclusões do painel. Esse nome, entrevista semi-estruturada, talvez não seja o adequado para isso, né? Eu tenho que buscar na literatura como é que é desenvolvido essa atividade e trazer essa discussão também na metodologia. Tá bom, tem mais um negócio, peraí, deixa eu chegar aqui, que é no texto. Então, um segundo. Seção 5.3. Você tem uma seção 5.3, no meio da resposta às perguntas de pesquisa, você tem uma seção 5.3 chamada oportunidades. O LLM como catalisador crítico. Você considera isso a resposta a uma das perguntas de pesquisa que você colocou, ou isso poderia ser uma nova pergunta de pesquisa, por exemplo? Quais as oportunidades que emergem com o uso de LLM? Você entendeu? Porque eu estou falando em termos, se você olhar na tabela de conteúdo do seu índice, você entende isso. 5.2 é a resposta à pergunta, a resposta à questão de pesquisa 1. O 5.4 é a resposta à questão de pesquisa 2. E eu estou me perguntando, o 5.3 é o quê? Tá? Entendi. Já que eu trago isso, né? Oportunidades, o LLM como catalisador híbrido. Né? Como o LLM pode ser usado? Eu não sei se você poderia colocar como uma questão de uma resposta a uma nova questão de pesquisa, ou se ele poderia ser parte de uma das respostas. Eu levar isso aí, na verdade, para diretrizes e cenários. Faz mais sentido. Tá, eu achei ele ficou meio deslocado no fluxo aí, tá? Entendi. Ok? E aí você vê com a mostra depois. Isso tudo é para o final, lá para a tese, viu? Ok. Só fechando agora, desculpa, eu já falei demais. Sobre escrita e forma, o pacote experimental referenciado não aparece, eu já falei isso. Você usa em inglês, né, barriers, practice, effects, mas o texto está em português. Então fica estranho quando você fala dimensão barriers, categoria practice, categoria effects. Podia ser em português, né, barreiras, práticas, efeitos. Certo. Tá? Okay. Tenta adotar uma linguagem, tá? A única coisa que eu acho que deve estar em inglês é aquilo que já está, como é que chama? One shot, few shots, claramente, eu acho que faz sentido. Mas barreiras, práticas, efeitos, aquelas categorias, eu acho que deve estar em português. É uma sugestão, tá? Okay. Nas suas figuras, você usa uma barra amarela aí que não dá para olhar, não dá para ver o número que está dentro. Eu sei que esse negócio de gráfico é chato, mas os seus histogramas aí, a última barra é amarela e o número que está dentro não dá para enxergar. Vou colocar preto aqui para ver se fica melhor. Quando você puder, na próxima versão, elimina esse branco aí. Tá? E o último comentário eu já fiz, né? Tente evitar essa coisa muito positivista de você ficar afirmando, né? Confirmam, demonstrou, esse tipo de coisa.
É isso, viu? Parabéns aí pelo andamento do trabalho, parabéns, Amâncio, eu acho que está muito legal. Inclusive, dá um norte aí para o grupo, né? Para o resto do grupo, porque as suas métricas, por exemplo, são muito interessantes, e eu acho que os trabalhos do grupo podem usar essas coisas, entendeu, Amâncio? Para ajudar a divulgar também e se basear no seu trabalho aí para muita coisa. Tá bom? Bacana. Eu estou passando aí minha palavra de volta para você. Obrigado aí pela atenção. Obrigado, Samuel, pela resposta. Obrigado. Pronto, Manuel. Muito obrigado pelos comentários, Manuel. Anotei tudo aqui e a gente vai discutir aqui. Certamente foram bastante positivos. Só para situar um pouco, eu sei que a defesa do Samuel, mas a gente está falando dos trabalhos do grupo, né? Na verdade, a ideia era começar essa construção com mais gente do grupo, entendeu? Mas teve um conjunto de reuniões que a gente começou a fazer um tempo atrás, até com o Moá, com o Ricardo, com a gente, com a Beatriz, e eu estava achando que estava tendo muita reunião. Aí eu meio que separei, digo, mano, Samuel, bora seguir um caminho, porque se a gente ficar com muitas ideias, a gente acaba não achando essa trilha. Aí eu separei um pouco, mas a ideia de chamar vocês aqui era justamente para retornar para o grupo essa discussão. Essa abordagem, Amâncio, porque às vezes eu falo para os alunos, comecem com simples, façam alguma coisa para ter. Isso aí é válido no macro também, né? No sentido do grupo todo. É bom ter alguém que correu na frente e já tem uma coisa que eu considero assim holística, né? Porque tem a metodologia, tem avaliação, já tem resultado. Isso ajuda ao grupo a semear, porque tem muitos trabalhos em andamento e isso a gente vai semeando um trabalho no outro. Né? Beleza. Mas eu acho que a abordagem foi ótima, não tenho nenhuma queixa. A minha ideia é que agora a gente retornar um pouco com esse trabalho para o grupo também, para enriquecer, entendeu? Para ter mais gente, mais força de trabalho para evoluir. Mas bacana. Obrigado, viu, Manuel? Bom, vou passar então agora a palavra para o professor Glauco, mais uma vez agradecendo ele ter aceito o convite para participar aqui da banca. Glauco, a palavra está com você. Olá, bom dia. Obrigado, Amâncio. Obrigado, Samuel, pelo convite. Né? Então, cumprimentar Manuel e todos os presentes aqui nessa sala virtual. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Pronto, então, o professor Manuel já fez aí uma série de sugestões, comentários, né? Eu já estava acompanhando aqui também. E aí eu vou, né, fazer alguns comentários, tirando aqui, né, o que o professor Manuel já comentou, para não ficar repetitivo e com o objetivo de contribuir, né? Então, antes de tudo, achei muito bom o trabalho. Então, Samuel e professor Amâncio já estão, desde já, de parabéns pelo excelente trabalho. Achei bastante interessante. Na leitura do material e numa pesquisa aqui complementar, já aprendi também muita coisa, né? Então, e a partir da leitura, né? E aqui da análise já surgiram várias ideias, né? Então, eu acho que isso que o Manuel falou é importante, né? Então, ter uma pessoa no grupo, né, que vai na frente, né, e puxa e abre caminho, isso é muito importante para a gente, né, para todo o grupo. Bom, Samuel, então, passando aqui para as perguntas, tá? Eu vou direcionar os comentários e as perguntas mais para a questão do uso dos LLMs, tá? Sim. Então, eu tenho uma sugestão, aí você pode também discutir com o professor Amâncio, que é o seguinte, você está colocando o termo LLM em todo o texto, tá? Sim. Mas aí eu também usava LLM e tal, e ao longo dos trabalhos e das discussões, eu não estou usando mais LLM, eu estou usando mais agora modelo de linguagem. Porque quando a gente coloca LLM, esse primeiro L é de largue, e aí já tem você já exclui desse rol Os modelos pequenos e médios, tá? E que, de repente, são também, podem ser efetivos nessa linha que você está seguindo da análise qualitativa, tá?
E aí também o professor Manuel deu uma sugestão, não é? Quando a gente fala modelos pequenos e médios, isso pode ser relativo, então tem a possibilidade de colocar modelos locais, mas de forma genérica, quando você fala modelo de linguagem, você abarca todos, independente do tamanho, se é via API, se é local, tá? Então, uma mera sugestão. A outra questão é que ao longo da leitura, né, eu verifiquei que está previsto, tem a previsão de utilizar o painel com os especialistas, não é verdade? Isso, exato. E aí, toda vez que aparece alguma coisa assim, painel de especialistas, ou Human in the Loop, coisas desse tipo, eu fico me questionando, porque eu já passei por essa situação que eu vou lhe falar, uma dissertação, mas foi no programa de administração pública, que foi feito o levantamento com os juízes e desembargadores de um tribunal de justiça. Era um trabalho de um orientando meu em administração pública, e aí foi feito todo o trabalho e chegou lá na hora da banca. Aliás, professor Amâncio participou dessa banca, agora que eu estou me lembrando. Aí a professora, que é advogada, a primeira coisa que ela perguntou: professor, comitê de ética passou? Aí, na hora, aquele silêncio absoluto. Aí eu peguei o documento, né, do comitê de ética, a professora não passou, porque aí eu justifiquei lá, item a item, que favorecia indicava que aquele trabalho não precisaria passar pelo comitê de ética. Aí tem algumas condições, algumas premissas, tá? Sim. Os dados têm que ser públicos, os entrevistados, os atores, ou seja, os participantes, né? Os sujeitos, né? Os subjects, os participantes não podem ser identificados. Então, já a primeira pergunta é, nessa questão do painel com especialistas, se já está previsto ou o envio da proposta para um comitê de ética, ou se não for submetido ao comitê de ética, se você já avaliou essas premissas para constatar de que não precisa enviar para o comitê de ética. Essa seria a primeira pergunta, tá? De repente, se você não tiver resposta, também já é uma sugestão para comentar depois com o professor Amâncio. Eu confesso que eu nem pensei nisso. Para mim, nem precisava passar pelo comitê de ética, pelos dados serem públicos, né? Já que essa pesquisa de Lidiane foi baseada no DEV, então são fóruns públicos. Não está atribuída a nenhum sujeito, então os dados já estão anonimados, né? A não ser a questão de ética voltada aos pesquisadores que vão participar desse painel, né? Mas ainda assim, é interessante essa sua sugestão, até para a gente evitar qualquer tipo de transtorno lá na frente. Vou validar isso. Exato. Então, você vê com o professor Amâncio aí na UFES, né? Tem um conjunto de normas em nível nacional. Aí você verifica, tá? E já coloca que essas premissas, né? Se foram atendidas para evitar qualquer tipo de situação, tá? A segunda questão é sobre o uso dos modelos, e no caso, no texto você coloca algumas opções de modelos e cita, né, a questão do uso da infraestrutura do LNCC, a inviabilidade e informa no texto que foi utilizado o Gemini. Confere? Sim. E no texto você informa a versão do Gemini utilizada. Isso. Correto? Exato. Tá. Então,
você pode, é porque eu estou correndo o texto aqui, tá, para identificar, mas, peraí, deixa eu ver aqui, você utiliza Metodologia, a versão 2.5 Pro, confere? confio. Gemini, tá? Então, eu fiz uma busca aqui no Hugging Face, tá? E identifiquei, fui buscar, né, modelos que a princípio poderiam ser utilizados para análise qualitativa, né? Então tem a questão da, cadê aqui, da codificação, né, indutiva ou dedutiva, da análise temática, da análise de discurso, e durante a leitura, né, do seu texto, eu fui fazer essa pesquisa e achei aqui alguns resultados, algumas indicações interessantes, tá? Do Hugging Face, desde modelos pequenos até modelos intermediários. Então, é uma coisa, é algo interessante que você pode, não é que você vá fazer isso. Oi? Por favor, me mande. Eu confesso que eu olhei algumas oportunidades lá no Hugging Face. Até fiz uns experimentos locais. A minha máquina tem até uma placa de vídeo intermediária, tá? Mas quando eu chegava com o modelo a partir de 4 bilhões, 6 bilhões, já não conseguia rodar. E eu fiz uns testes pequenos, fiz uns recortes, e aí ele não trazia nada com nada, sabe? Até uns testes tipo assim, qual é a capital do Brasil? Aí ele me trazia a resposta assim, pode ser Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo ou Brasília. Então, ou seja, ele foi treinado com, com a base de dados menor, né? Então, quando a gente trabalhava alguma coisa, ele trazia umas respostas, sabe, bem sem nexo, sem ter fundamentação. Então, eu disse, olha, se eu for avançar muito nisso aqui, quando a gente abre o Hugging Face, todo dia aparece 20, 30 diferentes, a gente vai se perder. Acho que teve um trabalho até, eu não sei, se eu não me engano, de alguém que estava fazendo esse crivo, né? Acho que foi um orientando do senhor, avaliando esses LLMs, alguma coisa nesse sentido. Porque tem hora que a gente não tem tanto braço para tanta versão de LLM que sai, né? Cada uma para uma especificidade. Exatamente. Então, mas é bom, né, você comentar isso no texto, já em trabalhos futuros ou possibilidades, Uhum. e até no início justificar o não uso desses modelos, tá? Tem um pequeno trecho que eu falo lá na fundamentação teórica, que eu falo justamente que eu não recordo se esses SMAL, se eles são SMAL não, os modelos menores, né? Se eles têm essa capacidade ou não. Eu lembro que no referencial teórico eu falei também sobre os pequenos modelos de linguagem. Perfeito. Tá. Então, eu gostaria que, se fosse possível, você compartilhasse aí na tela. Eu não sei, se não for possível, não tem problema não, tá? O texto? A figura 3.1 do seu capítulo de metodologia. Eu não sei se, eu confesso que eu não me lembro se você botou aí nos slides. Tá aí na apresentação. É aquela que tem as 6 etapas, Samuel. Isso, exato. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Aqui. Isso, exatamente. Então, você apresenta as 6 etapas, né? Aí que você vai percorrer. Nesse momento, você, pelo que eu entendi, não chegou ainda na etapa 5, confere? Isso, as 5 e 6 é o que estão previsto para a conclusão da pesquisa. A etapa 4 já foi concluída. Foi concluída o primeiro ciclo, né? Essa análise qual e quant, né, da base de dados de empatia, mas a gente vai precisar rodar ela novamente, né? Na segunda versão. Pronto.
Pronto. Aí agora é uma dúvida, tá? Deixa eu localizar aqui. Peraí. Agora, a tabela 3.1 da sua dissertação, que está na página 36. 36. Deixa eu ver se ela está aqui na 33. 36. Que trata da estrutura de prompt. É isso. Certo. Aí você coloca aqui, logo item 1, definição da persona, tá? Isso. Então, a definição da persona na estrutura e organização do prompt já vai entrar aí na etapa 4, confere? Aliás, desculpe, na etapa 3. Isso. Em qual etapa vai entrar isso aí? Na parte de configuração do experimento, onde a gente monta os prompts na versão One Free Few Shot. Certo. Pronto. Agora, onde é que você diz quais são, ou melhor, qual é, ou quais são as personas que você vai utilizar no texto? No texto, né, isso só está no prompt. Eu não disse que eu não especifiquei isso no texto, não. Está dizer, lá no prompt está dizendo que você é um especialista em estudos qualitativos de engenharia de software, né, e vem desenvolvendo tal. Isso está definido no prompt. Mas no texto, realmente, eu não especifiquei isso. Porque, veja, aí eu fui fazendo o rastro, né? Aqui. Então, essa é uma informação, na minha opinião, sensível, tá? E bastante relevante. Porque, inclusive, por isso que eu estou perguntando se você utilizou uma persona, e você pode usar várias personas, tá? E aí, isso pode impactar fortemente nos resultados obtidos. E aí, eu acho que cabe também a inclusão de uma discussão em ameaças à validade, a depender da escolha das pessoas que você vai utilizar, tá? Ok. Isso serve tanto do ponto de vista do prompt, e eu estou assumindo aqui que no prompt você vai submeter somente a um modelo, confere? Você vai submeter ou já submeteu em parte, né, o primeiro ciclo, ao Gemini 3.5 Pro, confere? 2.5. Hoje já tem uma discussão aqui, se eu rodo com a mesma versão, porque ele já tem uma versão mais nova, né? Exatamente. Essa era a outra pergunta que eu ia fazer, mas a gente já pode colocar aqui, né? Sim. Porque a versão, ele já está na versão 3, por exemplo, estou abrindo aqui agora, ele já tem disponível aqui a versão 3.1. 3.1, né? Eu nem tinha visto ainda. Mas eu vi que melhorou bastante e ele tem, assim, traz um contexto. Eu sou assinante, né? E Sim. tem hora que eu fico dialogando com ele para pegar algumas coisas e ele vem até com gírias. Até gírias, ele responde até com gírias. Ele, poxa, eles treinaram Pronto. bastante. Então, o que eu sugiro, tá, primeiro, que você traga para o texto a definição da persona e das personas que você utilizou, que vai utilizar, qual foi o critério os critérios objetivos para a definição desta ou destas personas e qual é o impacto dessa escolha, tá? Eu acho que isso deve vir para o texto em primeiro plano, porque isso vai estabelecer um caminho que você vai seguir aí com as etapas seguintes. Isso vai restringir, quando eu falo restringir, não é em termos de qualidade, mas vai definir um caminho que você vai seguir. Então, a depender da persona ou das pessoas, você pode seguir outros caminhos, tá? Entendi. Você pode utilizar, como você já comentou, né, e a gente já comentou na nossa disciplina lá anterior, você pode utilizar mais de uma persona com o mesmo modelo, mas você pode também utilizar mais de um modelo incorporando uma ou mais personas, tá? Então, eu acho que você poderia discutir isso e avaliar a possibilidade de utilizar
outros modelos personificando, tá? Vou usar aqui entre... Ou os ajustes de parâmetro. Exatamente, trazendo outras personas, tá? Eu acho que enriquece o trabalho. Tem a questão da versão que você comentou, aí tem que avaliar, né? Se você vai usar a versão mais nova, se vai continuar usando a versão mais antiga, e desde já, se não usar a versão mais nova, vai ter que se proteger, se blindar, viu, Amâncio, na submissão de artigos, que aí o pessoal vai em cima. Ah, por que não usou, etc. e tal. Os revisores podem pegar isso aí, e aí você vai decidir se vai usar ou não. Se não for usar, vai ter que justificar de forma bem consolidada e tratando isso em ameaças à validade, tá? Porque a decisão de usar uma versão ou outra é problema seu e dos autores e não do revisor. O revisor ele pode opinar, né, mas o que ele quer é a justificativa, tá? Ele pode dizer, eu preferiria o modelo tal, mas ele não pode dizer, falar sobre a qualidade do trabalho se você usou uma versão anterior e se justificar adequadamente, tá? Desculpa, professor, só para Pode complementar. falar. Tem essa justificativa no trabalho, eu não recordo aqui agora, mas eu digo que nós usamos aquele modelo na época do experimento, foi o modelo com maior poder de raciocínio fornecido pelo Google, certo? Tanto notei, na época do experimento, enquanto estávamos, tipo assim, uns 8 meses de trabalho, o Google lançou várias versões. E na época que nós rodamos a última versão, essa vai ser o último experimento, vamos pegar os resultados, a partir disso a gente vai fazer a análise. Estava na versão 2.5. Quando eu comecei a escrever, tal, que já analisei os resultados, categorizei todos, cheguei naquela taxonomia, o Google lançou a 3. Digo, não, se eu for rodar aqui, novamente, quando levar mais 3, 4 meses para analisar tudo de novo, vai vir uma nova versão, ou seja, eu nunca vou conseguir concluir o trabalho. Porque a gente está numa briga dessas big techs aí para lançar todo dia uma versão. A minha é melhor, a bala de prata é a tal, é o chinês, é o americano, o Trump entra no bolo e vai investir não sei quantos bilhões. Cheio, a gente está numa disputa aí que não sabe aonde isso vai parar, entendeu? Esse boom das IAs. Então, eu justifiquei isso aí no texto, falando justamente que, na época, a versão que estava disponível foi essa. O que eu vou discutir aqui agora é se a gente vai manter nessa versão 2.5 ou já vai usar a mais nova, né? Mas Exatamente. como a gente não vai replicar o estudo de empatia novamente, eu não vou fazer esse benchmark, e eu também defendo na pesquisa que a minha ideia não é benchmark de modelo A, ou B ou C, e sim o método, olha, siga esse padrão, independente do modelo que você utilizar, aqui vai te dar uma orientação de como você pode utilizar. Se você vai querer usar o ChatGPT, vai querer pagar por API do DeepSeek ou qualquer um outro, é uma escolha sua. Mas, pelo menos, você tem essas diretrizes, você sabe o caminho que você vai percorrer, pelo menos nesse cenário da codificação dedutiva. Exatamente. Então, você pode ir nessa linha justificar usando a escala temporal, que na altura que você planejou e fez o ciclo 1, da etapa 4, né? E da etapa 3 e 4, né? Porque você executa o primeiro ciclo e vai analisar. Você foi utilizado a versão X, porque era que estava disponível no momento. Agora, já no ciclo 2, você não obrigatoriamente precisa usar a antiga, poderia usar uma mais nova disponível e justificando o porquê, tá? Eu acho que é nessa linha aí, fica bem embasado e justificado, até para você dizer que o objetivo não é avaliação e benchmark de modelos, mas, como você bem citou, a definição, né, de um protocolo, digamos assim, para a realização de estudos qualitativos, tá? Okay. De análise qualitativa, né? Aí a gente pode passar para a quarta etapa, que é a 3.4, ainda do capítulo 3, que aí você define, né, para avaliação do prompt, e aí você coloca, né, o padrão humano, o cálculo de concordância, não é isso?
a divergência total, e aí você coloca os resultados. Aí uma sugestão aqui, nessa parte, nas páginas 38 e 39, seria a inclusão de referência de onde foram obtidas essas definições, tá? Tá, de concordância total, tal. E Entendi. Na verdade, essas categorias foram criadas por mim mesmo, com base nos pronto, então, estudos. perfeito, deixar claro isso. Eu acho que você Faltou, né? Faltou isso pode aqui. pode me corrigir, mas eu não vi você deixando explícito que essas foram métricas, né, definidas por vocês, tá? Essa parte, achados. Fala que essa taxonomia foi projetada para mapear. Tarará. Em algum momento eu falo que ela emerge, mas eu não recordo aqui agora, não. No momento Tá. que foi analisando. Tem alguma coisa, mas eu anotei isso aqui. Aí depois, na subseção 342, análise comparativa do padrão ouro e classificação do LLM, aí tem uma frase aqui que me chamou a atenção, eu acho que você poderia botar uma ressalva mais adiante. Você coloca no texto dessa forma: análise comparativa entre as classificações do LLM e o padrão ouro foi realizada independentemente por dois pesquisadores, o autor dessa pesquisa, mestrando, e um pesquisador júnior. Tá? Isso. Então, o fato de você estar fazendo essa análise aqui já traz uma ressalva de viés, tá? Idealmente, deveria ser outro pesquisador e não você. Eu não estou dizendo que você não deva fazer, mas o fato de você fazer, você tem que abrir uma ressalva aí e registrar essa ameaça à validade, tá? Eu trago isso, professor. Essa ameaça aí. E eu digo que eu mitigo trazendo um segundo, né? Desculpe, eu não entendi. Eu falo sobre a questão do julgamento individual, que pode carregar a subjetividade, né? Mas eu falei que eu tratei disso aqui, buscou se mitigar através de reuniões de consenso de triangulação. Mas aí, tipo, o meu segundo avaliador foi esse aluno de iniciação científica. Aí, como eu justifiquei na apresentação, essa etapa com o especialista é para trazer justamente essa robustez, né? Para a gente mitigar esse problema, para a gente ter essa análise do outro pesquisador. Certo. Deixa eu ver aqui. Então, você coloca isso lá na seção 5.6. 5.6, exatamente. Subjetividade da avaliação humana. Eu trago isso aí. Que representa uma ameaça à consistência interna, ao qual buscou se mitigar através de reunião de consenso e triangulação. Mas ainda mantenho como um viés aqui, sabe? Certo, mas aqui você está falando em relação à subjetividade da avaliação humana, que poderia existir independente de quem participasse. Então, da pesquisa Mas o fato mesmo. de você participar... Oi? Eu entendi agora. Aqui eu estou generalizando. Na verdade, eu tenho que falar realmente da pesquisa. Porque aí agora é você, que é o autor, que está avaliando. Em tese, não poderia ser você, mas sendo você tem que discutir isso também, tá? Ok. Então, deixa eu voltar aqui. Capítulo 3, certo, ok. Eu concordo com o professor Manuel, tem algumas afirmações aqui que são muito fortes, tá? Então, por exemplo, a sexta etapa, a replicação e generalização do framework, tá? Então, eu acho essa palavra generalização muito forte, tá? Traz uma semântica muito... E aí, isso sendo convertido em um artigo, isso aí vai ser bombardeado. Eu acho que os revisores vão
criticar isso. Eu colocaria uma coisa mais tênue, mais leve, tá? No lugar de generalização, alguma coisa mais leve, que generalização é muito forte. É como Aí se tem uma já série tivesse de restrições, né? consolidado, né? Então, O professor Manuel já citou algumas, e eu já citei algumas também, a questão de um modelo só, tá? E você está analisando até agora um estudo, né, que foi a da Lidiane, está replicando, melhor dizendo, né? Então, essa palavra generalização é muito forte, tá? tá. Aí, passando para o capítulo 4, né, aí na tabela 4.1 você bota a síntese comparativa do on-shot versus few-shot, ok. Depois apresenta os resultados, tá? E aí você entra com a questão das dimensões temáticas, né? Exatamente. Tá. Agora, você pode me corrigir aí. Essas dimensões temáticas, elas são direcionadas para o estudo que você está replicando, confere? Isso, essas dimensões são do estudo. Inclusive, eu É, fiz questões de pesquisa, né, do próprio trabalho da Lidiane, né? A primeira questão era saber o significado, segundo as barreiras, terceira as práticas e finalizava com efeitos. pronto. Aí agora é que vem a pergunta, tá? Baseado nisso que a gente já conversou também, da generalização do framework, tá? E desse protocolo, né, que você está propondo. Porque se a gente se colocar no lugar de alguém que quer utilizar a sua proposta para executar um outro estudo, a replicação de um outro estudo qualitativo, onde é que está a orientação, né, de como deve ser feito o mapeamento do estudo para análise dos resultados? Então, para deixar bem claro o que eu estou perguntando, é porque, não é, aqui na seção 4, no capítulo 4, deixa eu voltar aqui, peraí. Então, você coloca na subseção 4.3, análise por dimensões temáticas. Aí você vai entrando em cada dimensão, né? Isso, exato. E aí, como é que... Porque eu estou entendendo que essa é uma proposta sua para a replicação de um leque mais amplo de estudos qualitativos, confere? Sim, sim, E aí, esse mapeamento, onde é que você indica que deve ser feito, ou como deve ser feito? Tá? Isso Porque aqui específico não você tem. acoplou fortemente com o Com o estudo de estudo da Liliane. Lidiane, eu segui o script lá. Eu não tenho essa generalização mesmo que o senhor falou, não. Então, aí a gente já entra numa contradição, entendeu? Ali em cima você coloca a generalização, e de fato é uma proposta interessante, está aí ó, na tela. Estão aí as 6 etapas, mas quando a gente chega aqui no capítulo 4, que você vai discutir os resultados exatamente do estudo que você está replicando, mas eu senti falta de uma abstração para você dizer, olha, aqui é para esse estudo, agora, para outros estudos, eu apresento aqui uma sequência, enfim, um protocolo genérico para fazer esse mapeamento. Aí eu confesso que aqui eu me perdi, tá? Eu ficava aqui me questionando. Agora, se eu tiver um outro estudo, como é que eu faço? Aí eu comecei a me perder. Eu confesso que durante a leitura eu não consegui chegar aqui no nível de abstração para fazer esse mapeamento, né? Isso eu botando o chapéu de alguém que estivesse interessado em usar a sua proposta para um outro estudo. Você próprio citou lá no início que a etapa 1 é a replicação do estudo que foi no escopo da tese de doutorado da Lidiane. E na etapa 2, se eu entendi correto, você pode me corrigir, é o estudo da Beatriz. Então, o estudo da Beatriz vai ter um cenário relativamente diferente em relação da Lidiane, e Sim. aí os desafios
começar a aparecer, entendeu? Tem outros desafios. Tipo assim, eu já olhei a base de dados dela, já organizei aqui, falta realizar a parte dos ajustes dos prompts, e o cenário dela é diferente, porque os estudos de Beatriz, as dimensões dela, ela traz um resultado de categoria para cada trecho de texto, né? Diferente da Lidiane, que trouxe vários códigos. Então aqui eu vou ter uma análise mais binária, acertou ou não acertou. O LLM Isso, vai trazer nuances diferentes, né? Isso é um desafio que eu vou enfrentar isso. agora, como é que eu vou justificar essas coisas. Mas é o cenário da pesquisa qualitativa, né? Ela não é exata. Então, Não, eu mas entendi, então eu estou falando, é, faz sentido isso que o senhor trouxe de uma forma da gente generalizar ou justificar, né, que para cada cenário você vai ter que fazer adequações, né? É. Eu entendi o que o senhor quis colocar. o desafio aí já que você está apresentando uma proposta, que essa proposta, né, dê as orientações para quem vai utilizar, vai replicar melhor isso, né? E avaliar um estudo. Glauco, você me permite entrar na discussão aí, Samuel, também? Claro, claro, sim. Porque assim, tem um elemento que a gente está considerando, né, porque acho que não trouxe ainda, mas a gente já vem discutindo, que é para ajudar nesse sentido, que é o ponto que é a gente caracterizar melhor as dimensões. Por exemplo, é muito claro e evidente que as dimensões 1 e 2, que Beatriz, desculpa, do experimento Lidiane, que é significados, e a outra não me lembro mais, ela é bem diferente, ela tem uma característica bem diferente da dimensão 3 e 4, que, por exemplo, a dimensão 3 e 4 tem uma dimensão que é as práticas de software, alguma coisa assim. Então, o LLM fica bem analítico, são características bem claras e diferentes de cada uma dessas dimensões, que a gente acha que vai encontrar algo parecido lá também nas outras, no estudo de Beatriz. E se não encontrar parecido, é caracterizar de novo essas dimensões, entendeu? Claro que a gente não tem como dar um modelo fechado, não tem como ter um arcabouço fechado, que é a qualitativa análise, mas a gente acha que tem como dizer assim, olha, para esse tipo de questão, para esse tipo de estudo, de extração que você quer fazer, o LLM tende a gerar um resultado mais, com alguma característica a mais. Vou dar um exemplo aqui, que Samuel passou aí, rapidamente. Quando ele colocou os histogramas lá, os casos em que a barra amarela, que era onde a LM expandia muito mais os achados, eles eram bem específicos das dimensões 3 e 4. Samuel me corrige aí se eu estiver errado. Tá correto aqui. As dimensões 3 e 4, que tinha mais, digamos assim, trechos explícitos, o LLM, Isso. foi E até pela própria dimensão, né, que é prática, então o nome vem já muito bem definido, não tem tanta interpretação. Então, pelo menos nesses aspectos, a gente quer dar um caminho. Olha, se tem essa característica, você pode esperar isso. A gente encontrou isso. E tem essa outra, eu acho que isso ajuda nesse sentido. Porque eu acho que a gente não trouxe ainda essa discussão para o texto, mas é uma discussão que a gente já tem tido, né, em alguns momentos. Aí eu acho que isso ajuda nesse sentido, né? Você me corrige se Perfeito, isso me exatamente. convence. as dimensões que envolveram mais o modelo ter que analisar nuances subjetivas, ele até o que contradiz o consenso geral de que nas explícitas ele seria melhor. E, na verdade, ele teve um desempenho muito melhor nessas daqui de tarefa subjetiva, que era para identificar significado. Então, se vocês observaram, ele praticamente teve 50% de concordância total com o humano, né? Isso Mas aí uma observação. Desculpe, Samuel, pode terminar. era isso mesmo que eu ia colocar. Mas aí o que a gente tem que capturar é a observação de Glauco evidencia a importância da gente tratar agora essa questão, entendeu? Sim, sim. Se a gente quer propor isso como, olha, eu vou lhe propor um arcabouço aqui para você usar, então eu tenho que caracterizar isso para a pessoa poder enquadrar, eu tenho que dar algum desses elementos. Então, evidencia como isso é importante a gente retomar essa discussão. Não, isso é maravilhoso, porque assim, essas contribuições que vocês estão trazendo são bastante pertinentes. Eu estou mergulhado aqui na pesquisa e eu não consigo olhar de fora dela, sabe? Tem hora que você está ali preso e não consegue enxergar mais nada. Então tem uma outra pessoa que diz, olha, Samuel, falta botar esse parafuso aqui, pô, eu não vi isso, sabe? Então quando a gente está assim, a gente não consegue enxergar. Então
quando ele falou aqui agora, para mim faz todo sentido. Eu digo, poxa, beleza, eu estou falando disso aqui, mas como é que eu vou explicar como isso pode ser, entre aspas, generalizado para outros cenários, né? Como é que a pessoa pode adotar? Olha, como é que eu posso adequar isso a esse cenário? O que é que, sabe, não tem essa justificativa. O que ele trouxe aí é extremamente pertinente. Claro, eu não consegui enxergar tudo, né? A gente tenta demonstrar da melhor forma, mas sempre vai faltar alguma coisa. E a expertise aqui de vocês, para mim, tem sido maravilhosa, né? Primeiro que aquela disciplina, a estratégia de pegar aquela disciplina lá pela UFES foi um divisor de águas para esse trabalho, sabe? Porque primeiro eu mergulhei em um trabalho com os meninos, a gente teve esse desafio, né, de desenvolver prompts e trabalhar com agentes inteligentes, e eu consegui adaptar muito, que deu um salto assim muito grande na minha pesquisa, sabe? Eu consegui desenvolver, porque eu estava travado ali. Como era que eu ia fazer isso? Com muita coisa, sabe? E o que o professor Glauco que está trazendo, e essa foi até uma discussão que nós tivemos, que seria importante o senhor estar aqui na banca, justamente por ter essas visões. Porque ia enxergar essas lacunas do nosso trabalho, sabe? Eu acho que falta esse olhar aqui vai ser fundamental para a gente fechar um bom trabalho. Perfeito, Samuel. E Amâncio, o objetivo é exatamente esse, é levantar algumas questões para ressaltar mais ainda a qualidade do seu trabalho, tá? Eu vou concluir por aqui. Vou fazer um último comentário, é que nas subseções 434 e 435 de prática e efeito, o texto está indicando que é categoria, né? E não dimensão. Aí eu não sei se Ah, tá. é assim mesmo ou se continua sendo dimensão, tá? Mas é só um detalhe. É dimensão mesmo. A Mâncio falou, Samuel, troca, porque isso vai confundir categoria com as categorias que você desenvolveu e categoria e cada dimensão, né? Senão isso vai confundir. Eu mudei algumas e acabou. Acabei Eu me li passando isso aí. umas 2, 3 vezes, aí eu cheguei à conclusão, não, acho que aqui é dimensão, acho que ele trocou. Mas, enfim, é só para um ajuste, tá? Então, obrigado, Samuel, obrigado, Amâncio, pelo convite. E o trabalho realmente está muito bom. Obrigado. Ô, Glauco, obrigado pelos comentários também, a gente que agradece, viu? Foi ótimo, porque foi bem complementar, né, as coisas que o Manuel falou, então a gente conseguiu enriquecer bastante aqui as percepções sobre coisas que a gente precisa dar mais importância para o trabalho. Bom, tem uma etapa de abrir a palavra para... Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a palavra para a plateia quando a gente voltar, porque tem algumas pessoas aqui, certo? Mas a gente vai agora, então, para a etapa de deliberação. Como eu já interrompi tanto o Manuel quanto o Glauco, eu não vou fazer comentários agora, certo? Só dizer que a gente captou todas essas mensagens aqui, vamos organizar, vamos sentar para discutir depois. Eu fiz as intervenções no meio da fala de vocês, né? Então, a gente vai agora para a etapa de deliberação, certo, gente? Então, eu vou fechar aqui eu e o Manuel e o Glauco vamos para uma outra sala, que eu vou mandar para você, Manuel, para o Glauco por WhatsApp agora, aqui já estou mandando, certo? E eu vou sair da sala aqui, eu acho que eu não caio se eu sair, né? Não sei, a sala não cai se eu sair, eu acho. Não sei, agora eu fiquei na dúvida. Qualquer coisa, pessoal, o senhor silencia essa sala aí, fecha a sua câmera e vai para outra. Eu vou fazer isso. Tá bom? Então, Manuel, e Glauco, estou mandando para vocês aqui o link. Ok. Boa, Samuel. E aí, Wilson? Rapaz, velho, em comparação com a minha banca, que eu só apanhei, velho, você tá maravilhoso aí, cara. Tipo, a banca lhe tratou como um parceiro de pesquisa, tá ligado? Então, é um patamar, assim, tipo, mais elevado do que eu imaginei, assim. Foi muito boa a contribuição da galera, tipo, não tem dúvida aí que já tá aprovado, né, pai? Cara, assim, o pessoal falar boa sorte, eu disse, eu não quero boa sorte, não, eu quero sucesso. É isso, não, mas você... Eu realmente me dediquei para isso, sabe?
Eu tenho dedicado Com certeza. aqui, sentado, como você viu aí. Ainda assim, eu não tive como tirar a licença, né? Mas eu abdiquei da indústria. Hoje estou tendo suporte do IFBA, né? Eu abdiquei de empresa dessas coisas para dedicar ao mestrado. E você sabe bem disso, né? Sim, pô, eu Você acompanhei, pô. acabou tendo que tirar a licença, chegou um momento que você disse não dá para conciliar as duas coisas. Isso. Então, é muita tarefa. Eu costumo dizer que se eu juntar as horas de mestrado, deve dar uns 2 ou 3 meses de vida. Isso é contando 24 horas, porque nessa etapa mesmo de análise de dados, foram praticamente 2 meses sentando 8 horas da manhã na cadeira e saindo 8 da noite, 9, sabe? Foi esse período aí que teve intervalo do IFBA, nessa coisa toda. E nesse final, quando eu terminei o texto, você bem acompanhou a minha trajetória, a gente vem conversando, batendo papo no nosso grupo do WhatsApp. O professor Amâncio não teve oportunidade pelo tempo da gente finalizar e defender no final de dezembro, mas eu trabalhei nessa etapa de correção, final de dezembro aí, e até janeiro, para finalizar o texto da qualificação, né? Entreguei o texto no início de fevereiro para os 2 outros professores que participaram da banca. E nesse intervalo de tempo eu vim ajustando minha apresentação. Essa apresentação que eu fiz aqui para vocês hoje, eu acho que eu ainda não cheguei na minha melhor versão. Eu gaguejei no início, certo? Não, você começou bem nervoso ali no início, eu percebi, né? E Mas você geralmente não é desse, né? eu peguei uma trilha que não tinha nada a ver. Eu fui buscar uma coisa que não é o script que eu tinha pensado, sabe? Mas depois eu voltei de novo para a estrada e eu achei que foi dos 30% em diante, assim, por fim, eu mandei bem, sabe? Mas... Acho que até antes, pô, você só se embolou ali no início um pouquinho, ficou nervoso, mas depois aí deslanchou e aí você focou no que tinha que falar mesmo, né? Foi massa. Eu venho trabalhando com isso, mas assim, claro, eu não posso comparar com outros colegas, eu tenho essa oportunidade, né? Como eu venho desenvolvendo pesquisa dentro do IFBA, eu venho trabalhando isso com os meninos também, isso foi interessante para eles, eu apresentar a pesquisa, então tipo assim, eu tô bem, realmente eu vim bem preparado, né, para o trabalho, justamente para tentar fechar todos os pontos e não deixar lacunas em aberto. Mas ainda assim, as contribuições que os professores trouxeram traz assim uma visão, né? Como eu comentei, quando a gente está mergulhado no estudo, a gente não consegue perceber coisas simples, que só uma visão externa consegue, olha, tá faltando isso aqui, sabe? E eu tenho uma tendência a ser extremamente perfeccionista nas coisas, sabe? Vocês mesmo viram, eu tirei uma nota de 7,5 lá com como é o nome dela? Com a professora Larissa. Com Larissa, eu fiquei pé da vida. Para mim, eu tive que justificar aquela parte do... como é, rapaz? Da rosquinha. Da rosquinha. Né? Então, eu sempre vou buscar, assim, entregar algo de qualidade. Se acha que a gente está fazendo alguma coisa, a gente tem que entregar bem, sabe? A gente tem que entregar o máximo que a gente puder. Então, é uma característica minha. Eu agradeço a todos que vieram participar aqui. Para mim é um privilégio ter meus amigos aqui acompanhando, porque é um momento importante na minha trajetória acadêmica, na minha vida também. Então, a todos que estão aqui participando, eu já agradeço desde já o prestígio, certo? Para mim tem um valor aqui inestimável. Parabéns aí, Samuel. Mais uma vez aí. Valeu, cara. Gente, eu vou pedir uns 2 minutinhos a vocês aqui. Eu preciso ir no banheiro, que eu bebi tanta água aqui nesse intervalo, que agora eu preciso fazer a necessidade. Mas ele acredita que ele vai entrar aqui de novo, né? Para finalizar? Para garantir, ele tem que estar, é bom ele estar presente. Exato. Manda um zap aí para ele. Vou perguntar aqui. Pede para ele entrar só para fechar. Tá vindo com notícia boa aí, Amâncio? Vamos ver, né?
Vai deixar o suspense mesmo, né? Calma aí, rapaz. Bem calminha. Deixa eu falar do meu. É isso. Glauco, acho que já entrou, não. Entrou. Pronto, Glauco já entrou. Já entrei, sim, amor. Não, está tranquilo. Bom, então já deliberou. Samuel, você foi aprovado no exame de qualificação, e aí a gente vai cuidar da parte burocrática, e nós temos que marcar uma reunião para tratar das observações, discussão da banca, ver os próximos passos da gente aí. Manuel deu a sugestão de a gente escrever o artigo para os SBEs, com quem já tem, talvez seja uma boa ideia, certo? Então, vamos debater isso aí. Eu vou abrir a palavra para a plateia, não sei se alguém quer falar alguma coisa. Já falamos bastante aqui, Amâncio, quando você estava fora aí. Pô, muito massa esse trabalho, viu, velho? Parabéns aí a todo mundo aí que foi envolvido aí. Show de bola. Valeu, Wilson. Estamos aí. Bom, então, vou terminar aqui agradecendo mais uma vez ao professor Manuel, professor Glauco, pela colaboração aí, pelo esforço, pelo tempo dedicado para ler o trabalho de Samuel. Parabéns, Samuel. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Tá bom? Parabéns, Samuel. Ok, Parabéns. professor, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Tchau, pessoal. Bom dia. Parabéns, Samuel. Parabéns. Parabéns, Samuel. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Valeu, Wesley. Valeu, Sérgio.